António Rebelo de Sousa e José Poças Esteves são os convidados deste Hora Económico. Boa noite, António. É sempre um grande prazer. E hoje é inevitável começar por si, pedir-lhe aqui um olhar sobre este congresso do Partido Socialista. Já falámos várias vezes aqui deste momento do Partido Socialista. Tínhamos já chegado à conclusão que este ano o grande desafio seria o da unificação do partido depois da cisão Seguro António Costa. Este congresso, as escolhas para os órgãos máximos do partido, cumprem esse desígnio de unificação? Olha, eu tenho uma opinião a respeito do Congresso que, infelizmente, não deve coincidir com a opinião da maioria dos membros do Partido Socialista e, obviamente, não coincide certamente com a esmagadora maioria dos que estiveram no Congresso, uma vez que houve mesmo uma aprovação por unanimidade da moção que foi apresentada. A minha opinião é a seguinte: não obstante considerar que foi positivo o esforço no sentido da aproximação entre setores diferentes, designadamente os apoiantes de António José Seguro e os apoiantes de António Costa, e não obstante haver muitos aspectos positivos na moção, que eu tive a ocasião de ler, e eu estou de acordo com muitos aspectos realmente da moção, eu penso que, noutros aspectos, foi uma oportunidade perdida. Primeiro porque o Partido Socialista continua a não definir em matérias muito importantes posições, enfim, não digo que fosse esperável que o Partido Socialista tivesse já um programa de governo, como é evidente, mas era bom que fosse um bocado mais longe e definisse quais as suas apostas em termos realmente programáticos, em linhas gerais. E penso que não o fez ainda suficientemente, mas para além disso, considero totalmente errado que se exclua qualquer hipótese de entendimento ao centro. Quer dizer, eu aí estou totalmente com Francisco Assis, estou totalmente solidário com a posição que ele adotou. Eu acho que é um erro palmar, fazendo-se uma aposta só à esquerda. Em primeiro lugar, porque, enfim, não faz qualquer sentido pensar-se na unificação das esquerdas, como realmente foi dito no próprio Congresso, que era bom que António Costa, de alguma forma, pudesse personificar realmente um entendimento das esquerdas e uma aproximação das esquerdas, porque as esquerdas são muito diferentes entre elas. Quer dizer, a esquerda democrática não tem nada a ver com a esquerda antidemocrática, nem com os marxistas-leninistas, nem com os trotskistas. E os sociais-democratas, como eu, ou os socialistas democráticos, estão muito mais próximos do centro-direita do que da esquerda radical. Portanto, não faz, é um contrassenso. Por outro lado, fazer um apelo a que o Partido Comunista queira ter responsabilidades governativas é só por piada, porque já se sabe de antemão que o Partido Comunista, ele próprio não está interessado e que não tem uma postura reformista. E, portanto, não faz qualquer sentido. Portanto, se esta foi a opção de António Costa, o olhar mais para a esquerda e menos para o centro, qual terá sido a intenção, se não há uma intenção real de haver coligações à esquerda, sobretudo com partidos que defendem a saída do euro, afastar Marinho e Pinto? Não, como era esperável, realmente, porque o que estava em causa quando realmente houve as primárias, em larga medida era, enquanto o António José Seguro era claramente contrário a qualquer entendimento com forças políticas que pusessem em causa a presença portuguesa, realmente, da área do euro e que pusessem em causa, realmente, de uma forma radical, realmente, o Tratado Orçamental e que, enfim, tivessem, portanto, uma postura, enfim, de ruptura com a Europa de hoje em dia, não é? E ele sempre recusou um entendimento com esse tipo de forças e sempre disse que à direita poderia eventualmente fazer acordos desde que houvesse mudanças, também à direita, e uma postura diferente da postura neoliberal do atual governo. Realmente o discurso de António Costa sempre foi bastante mais à esquerda, não é? E a aposta da atual direção do Partido Socialista parece ser a de conquistar espaço político à esquerda. Quer porque o Bloco de Esquerda está como está, quer porque pensa que o próprio Partido Comunista terá eventualmente as suas fragilidades, enfim, aposta na possibilidade de se conseguir uma maioria absoluta conquistando votos à esquerda. E eu penso que, enfim, é uma teoria, não é? Com a qual eu não concordo. Eu acho que era importante também apostar-se ao centro e conquistar votos ao centro, e com certeza que não é com discursos como aqueles que foram, enfim, os discursos dominantes no Congresso, quer da parte do próprio líder, quer da parte de Ferro Rodrigues, que eu conheço e por quem tenho até muita consideração pessoal, quer, enfim, da parte de Manuel Alegre e de outros responsáveis, não é com discursos desse género que nós realmente conseguimos sensibilizar os setores do centro para apostar numa alternativa de centro-esquerda à atual coligação. José Poças Esteves. Não me parece que esse objetivo e este discurso
de centro-esquerda seja tão forte como o... Não, de centro-esquerda é o meu. De centro-esquerda é o... Sim, mas essa lógica de viragem, houve claramente... Eu acho que houve Não muita... é irrevogável, é isso que está a dizer. Eu acho que houve muita política naquele Congresso e houve ali claramente um posicionamento à esquerda, mas não muito afastado do centro. Houve um posicionamento à esquerda porque foi a única forma de haver uma diferenciação face às políticas do atual governo. António Costa diz nem Pedros, nem Ruiz e depois mistura. Não, mas isso é perigoso. Eu já explico porque é que acho que é perigoso. Só tinha uma hipótese, na minha opinião, é colocar-se onde se colocou, à esquerda, tentar captar votos do lado esquerdo. Ele não fechou, ele falou muito em concertação, coligação, etc. Eu acho que ele não fechou a porta a uma possível viragem, até porque o programa não existe, como o António disse, não há programa. Ele tem as portas abertas para ir para a esquerda ou para ir para a direita. Agora posicionou-se à esquerda como diferenciação face ao atual poder. Eu acho que foi a única razão. Não me parece que ele vive tão à esquerda como isso. E esta onda, que passa a expressão que António Costa tem cavalgado relativamente à não apresentação de medidas, sempre empurrando para a frente, dizendo que haverá tempo para isso. É uma onda que se pode prolongar um ano, os portugueses vão querer saber mais. Vai ir até muito perto das eleições. Aí é que vai ter que apresentar, claramente. Portanto, há aqui o fator de ele não se sentir obrigado a, como o António referiu, porque ainda está suficientemente longe, chegou agora e ainda está longe e, portanto, tem tempo para o fazer. Mas também, politicamente, é muito confortável estar nesta posição, porque dá para ver por onde as ondas caem. Eu acho que o posicionamento foi, primeiro, de diferenciação. Primeiro para dentro, depois para fora. Mas é perigoso. Depois... Eu explico depois porque é que acho que é muito perigoso esse tipo de discurso. Eu acho que é muito perigoso por isto, porque este discurso, que é um discurso de encantamento do eleitorado, a partir realmente da tese de que, enfim, explicando que há um projeto alternativo, apelando para valores realmente importantes e, ao mesmo tempo, apresentando um programa vago e muito impreciso, consegue mobilizar o eleitorado de esquerda e evitando ao máximo o compromisso com medidas concretas. Realmente, essa teoria é muito interessante. A teoria realmente é interessante e pode dar durante uns tempos. Agora, há aqui um risco que não se pode realmente correr, que é o risco de não se estudar bem realmente qual é a situação concreta existente do país, por forma a se ter uma ideia do que se deve fazer na altura própria e mais uma vez, o eleitorado português ficar desencantado com um governo que aparece a explicar que, afinal de contas, realmente as medidas que se pretendia preconizar não podem ser implementadas. Portanto, um discurso tipo Hollande, mais radical, de frentista, não é? Que pretende, de alguma forma, esconder ou atenuar as diferenças que existem entre os setores não democráticos e os setores democráticos da esquerda, pode, de facto, enfim, criar algumas expectativas em certo eleitorado que depois não vão ser concretizadas, porque, como disse bem o Francisco Assis, eu também desejo muito boa sorte entre aspas, porque não desejo isso para o país, acho que seria uma desgraça, mas há aqueles que dentro do Partido Socialista pretendem tentar negociar à esquerda acordos, mas eu penso que é perfeitamente impossível, que realmente não é fazível e, portanto, ele poderá vir a ser, os responsáveis políticos do Partido Socialista poderão vir a ser acusados de terem faltado à verdade quando criaram a ilusão no eleitorado, queriam realmente construir uma alternativa à esquerda sem PSD e CDS e deixaram que a comunicação social transmitisse essa ideia, porque ainda agora no noticiário, abriu um noticiário dizendo que foi recusado qualquer tipo de entendimento com o CDS e PSD, portanto, transmitiu-se um bocado essa ideia, realmente para a comunicação social, e daqui por um ano, se o PS não tiver maioria absoluta, vai ser necessário fazer um entendimento com o PSD. Ora bem, como é evidente, não é? Ora bem, do meu ponto de vista, parece-me evidente, portanto, o que vai acontecer é que uma grande parte do eleitorado se vai considerar enganado, realmente, o eleitorado mais à esquerda, e isso não penso que seja bom para qualquer direção do Partido Socialista. O posicionamento que ele fez foi à esquerda, mas sem grandes compromissos. Eu acho que... Mas permitiu essa interpretação por parte da Permite, mas também permitiu outra, na minha opinião. Mas não foi aquela que passou. Eu acho que a preocupação que ele fez, e aí gosta ou não se gosta, acho que fez muito bem. Ele afirmou-se.
Ele afirmou-se e ganhou poder, ganhou força, foi buscar a sua própria equipa, criou um desafio que foi, vamos para a maioria absoluta, se não conseguimos, e ele foi claro, se não conseguimos a maioria absoluta, teremos que pensar em coligações. Portanto, ele não disse que era coligações à esquerda, encostou-se à esquerda por fatores de diferenciação, com posicionamento, a única forma de se afirmar era distinguir-se. Foi o grande erro do Seguro, foi exatamente isso. Toda a gente dizia, qual é a diferença entre o Seguro e o Passos Coelho? As pessoas diziam, nenhuma. Não, mas não é verdade. E ele não quis. Mas Está não bem, é não é Mas verdade. foi essa a imagem não que é passou. verdade, Mas mas foi isso não é que passou. verdade. E ele disse, não, eu não Por sou... isso, não, porque estou a eu repetir as suas diferencio-me, palavras em relação Não, mas eu há aqui diferencio, coisas, ganho mas o há meu aqui espaço coisas que é preciso e ter depois fico com as coragem. mãos livres Mas há para ir aqui para a coisas esquerda, que é para a direita. preciso ter coragem de dizer ao eleitorado. É preciso ter coragem de dizer ao eleitorado que se está contra a atual política de privatizações, sim senhor, que a política de austeridade perseguida foi excessiva, que de facto se tem uma postura diferente em relação à Europa daquela que o governo assumiu, que se é a favor realmente de uma maior intervenção do Banco Central Europeu, realmente um reforço dos fundos estruturais, enfim, e que não foi essa posição assumida que é a favor de um planeamento, de uma nova política de ordenamento do território, que o governo não fez isso, que não se fizeram as reformas estruturais. Acho que isso tudo é muito importante dizer-se. Agora, realmente, é preciso também ter essa coragem de explicar que, mesmo que venha a existir um novo governo a posicionar mais à esquerda, não se vai ter a possibilidade de reduzir a taxa de desemprego para menos de 10%. O António já está a justificar a estratégia aliás, do menos António de Costa, 10% que é isso que ele vai da fazer. população ativa. Mas, aliás, e que pessoas- não vai ser possível por a economia Por isso crescer é que não há mais de nenhum a compromisso. 2 ou 2,5% ao ano. E quem falou e que não vai ser possível. E quem falou em entrevistas paralelas neste Congresso, membros do Partido Socialista, dos órgãos dirigentes, disseram isso mesmo, que não estavam em condições de prometer reposições imediatas de salários e, portanto, essa mensagem acabou por passar paralelamente. Sobre Foi um economia. posicionamento à esquerda, mas sem compromisso. Sobre a economia, José Passos Esteves, aquilo que foi mais visível no discurso de António Costa foi a questão da Europa, em que ele diz que é preciso repensar a questão da dívida e para isso é preciso dialogar com a Europa. Não é a primeira vez que António Costa faz da economia ou do seu projeto económico assentar na questão europeia. A mesma questão europeia que há uns meses atrás ele dizia que fontes que ele tinha em Bruxelas lhe diziam que isso não estava em cima da mesa. Não é perigoso fazer sobrecair sobre a Europa qualquer programa económico do Partido António Socialista? Costa sobre economia disse zero, até hoje. Não disse nada. O que ele disse foi, com algumas posições políticas sobre concertação, a Europa tem que se entender. São posições meramente políticas, mais uma vez, de concertação. Medidas concretas sobre economia, propostas concretas sobre o campo da economia, até agora disse zero. Foi tudo posições políticas. De concertação... Em Espanha, a ascensão do Podemos tem tido alguns impactos negativos nas análises que as casas de investimento fazem sobre os riscos de Espanha nos próximos anos. Um governo mais à esquerda em Portugal, e obviamente que não estou a colocar o Partido Socialista no campeonato do Podemos, mas uma certa viragem à esquerda do governo de Portugal pode ser bem recebida pelos mercados. Pergunto justamente pelo seu papel junto dos ratings. Aquilo que os mercados privilegiam, mais que a esquerda ou mais que a direita, mais que uma política orientada para a esquerda ou mais uma política orientada para a direita, é uma política de consistência e de certeza, de confiança. Portanto, desde que os mercados saibam para que lado vai, normalmente favorecem este tipo de política. Aquilo que os mercados não gostam é a incerteza. Quando há fatores de incerteza, de inconsistência, de não saber o que é que vai ser o futuro a médio, a curto, médio ou longo prazo, aí é que os mercados normalmente penalizam. Portanto, mais do que uma política de esquerda, os mercados penalizam uma política de incerteza. Mas não me parece que os mercados estejam a favorecer assim tanto a lógica do Podemos, porque o Podemos também não tem um programa, não tem uma liderança, não tem uma afirmação ainda. Tem votos de descontentes. Mas uma coisa é contentar os descontentes, outra coisa é governar um país. Governar o país. António, outras questões mais políticas deste Congresso. O nome de Sampaio da Nova para Presidente da República. Começou-se a falar nisso depois deste Congresso, no fundo a comentar a intervenção, e também António Costa a dizer que o Partido Socialista em tempo já tinha votado Ramalhianes, que era um apoiado, aliás, Ramalhianes, que era um candidato improvável do Partido Socialista apoiar. Não tem comparação. Pergunto, não há comparação entre um candidato e o pergunto outro. se viu nesta declaração uma preparação do Partido Socialista para um candidato à presidência improvável.
Pois, foi mais outro mau sinal deste Congresso, do meu ponto de vista. Porque aí está um candidato que eu acho que é realmente um mau candidato do Partido Socialista. Tenho muita consideração por ele. Aliás, ele já foi reitor da minha própria universidade durante um curto espaço de tempo, na altura em que se fez a unificação entre a Universidade Clássica e a Universidade de Lisboa, propriamente dita, a Universidade Clássica e a Universidade Técnica de Lisboa. Muito importante E foi reitor, enfim, um excelente reitor, e é uma pessoa, enfim, intelectualmente, enfim, que eu muito respeito e muito admiro, mas não estou propriamente no mesmo comprimento de onda que ele, em termos políticos, não é? Realmente, ele disse-o claramente que era a favor da unidade das esquerdas, na intervenção que fez no Congresso. Eu não sou a favor da unidade das esquerdas. Portanto, é logo essa pequena diferença, não é? Realmente, eu acho que não tem nada em comum com o Partido Comunista, nada, não é? Nem com o Bloco de Esquerda, tem muito pouco em comum com o Bloco de Esquerda. E tem muito mais em comum com o Dr. Francisco Balsemão, realmente, ou com o professor Francisco, com o Dr. com a memória, que agora já não existe, o Dr. Sá Carneiro, ou com a professora Cavaco Silva, com todos os feitos que ele tem, do que com o Jerónimo de Sousa. Ora bem, portanto, para ser franco, não concordo nada com esse discurso, e o que se pretendeu foi aqui dar, precisamente, uma ideia de viragem à esquerda, do Partido Socialista, de abertura a uma candidatura de esquerda, unida, realmente. Mas é uma candidatura séria? É uma candidatura séria ou é uma candidatura à espera que se defina o que é que vai acontecer com António Guterres e com Durão Barroso, que estão os dois provavelmente a olhar para o mesmo tipo de lugar nesta altura? Também se fala na hipótese de Jaime Gama, e enquanto o PS não decide, ao menos mostra que não está sem candidato. Mas é preciso. Eu compreendo que haja todo o género de estratégias e que em termos de discurso às vezes se façam algumas viragens à esquerda. Eu compreendo isso tudo, realmente, como é evidente, não é? Na política é assim. Agora, há limites para tudo isso, quer dizer, as pessoas não têm que compreender que não é com o discurso que ultimamente tem sido adotado pelo Dr. Mário Soares ou enfim, o Manuel Alex sempre teve ultimamente esse tipo de discurso, que realmente o Partido Socialista pode assumir uma posição de esquerda responsável e de alternativa credível realmente à direita. Portanto, não é esperável que uma pessoa que se assume como social-democrata dentro do Partido Socialista fique satisfeito e que exulte com a admissibilidade de uma candidatura de Frente Unida. Não fico satisfeita. Eu realmente penso como um ex-grande socialista, enfim, já falecido há muito tempo, um grande socialista francês que foi Gaston Defferre, que era o presidente da Câmara de Marselha, que no Congresso de Pau de 1975 disse que quando realmente os comunistas dizem bem dos socialistas, ou é porque os socialistas cometeram grandes erros ou estão em vias de cometer. E eu acho que fazia bem a alguns dirigentes do meu partido a lembrar esse ensinamento de Gaston Defferre. Mas essa história de encostar à esquerda, eu de facto não consigo tirar essa leitura Não levou a Eu acho que é uma mera tática política, uma estratégia política. Eu acho que é um encostar à esquerda para depois virar à direita. Oxalá, se for assim, porque, eu acho que é um encostar à esquerda, primeiro, para ganhar a maioria absoluta. É o grande desafio. Se conseguir a maioria absoluta, tudo bem. Ele só poderia conseguir a maioria absoluta, de facto, monta essa pessoa indo buscar a esquerda, mas tem que ir ao centro. Ele sabe, para maiorias absolutas, sem o centro não consegue maiorias. Então tem que fazer um esforçozinho de vez em quando para ir ao centro. Falemos então de cenários de maioria absoluta, que foi isso que António Costa pediu no Congresso. Caso José Sócrates, e sem entrarmos na discussão se fez, se não fez, tentar aqui manter elevada a nossa conversa, caso José Sócrates afeta ou não essa maioria absoluta? António Costa vai ser capaz de facto de afastar o Partido Socialista deste caso? Eu acho que sim. Eu estou convencido. É o que ele está a tentar fazer e eu acho que ele vai conseguir. O José Sócrates, embora diga que se quer manter afastado, vai, obviamente, por uma questão de defesa, querer um apoio popular. Como aliás, tem sido notório, escrevendo cartas à RTP, prometeu uma entrevista ao Expresso. Eu acho que, ao contrário do que eu inicialmente pensei, que este facto iria ter um choque, iria provocar um desastre dentro do Partido Socialista e das possibilidades do Partido Socialista nas próximas eleições. Portanto, a primeira impressão foi isto é dar de mão beijada novamente a maioria, a atual maioria, a atual coligação. Mas acho que esta estratégia que está a ser seguida de distanciamento, eu acho que está a ser conseguida
e eu acho que o impacto vai ser bastante pequeno, muito menos que aquilo que eu pensei originalmente. Mas ainda estamos na fase inicial, não sabemos. Há muitas pedras para virem para dentro do charco, portanto ainda não podemos avaliar onde é que as ondas se vão formar. Do outro lado, do lado do PSD e do CDS, António, há razões para se sentirem mais confiantes de que pode haver um resultado muito diferente daquele que eventualmente há 3 semanas Não, se eu lhes estou de acordo perguntássemos? com aquilo que disse o José Passos Esteves. Quer dizer, eu acho que depende muito da maneira como todo o processo evoluir e também como evoluir o posicionamento do Partido Socialista. Se o Partido Socialista mantiver um certo distanciamento em relação ao que se está a passar, enfim, distanciamento esse já vinha de trás com o tempo do António José Seguro, mas, portanto, se realmente der razão às teses do António José Seguro dessa matéria, pois é possível que as consequências para o Partido Socialista não sejam gravosas, não sejam realmente significativas. A constituição da equipa do António Costa, portanto, há quase mais seguristas do que há socráticos, não é? Portanto, houve um afastamento relativamente grande daquilo que se previa. Pois, se houver esse cuidado, acabou por não... Se houver esse cuidado de afastamento em relação a Sócrates, enfim, eu admito que que as consequências para o Partido Socialista não sejam muito gravosas, mas depende muito daquilo que forem as propostas que o Partido Socialista vier a apresentar e o discurso político até às eleições, isso é muito importante. É muito diferente um PS com um candidato como António Guterres ou um PS com um candidato como o ex-reitor da Universidade de Lisboa, realmente, porque tem a maior das considerações. Mas, portanto, é muito diferente um PS que diga que poderá eventualmente fazer entendimentos com um novo PSD ou um PS que diga que jamais, em circunstância nenhuma. Portanto, tudo isso realmente tem que ver também com a linha de orientação estratégica do Partido Socialista. Olhemos para outro tema, meus senhores, para o tema da Portugal Telecom. Nesta fase, a Altice parece ter levado aqui a melhor. A Oi promete negociações exclusivas e, a julgar pelo preço das ações hoje da PT, que vieram abaixo do preço da OPA oferecida, o preço da OPA de Isabel dos Santos, é um sinal que o mercado provavelmente já dá o negócio como fechado. Eu acho que há fortes probabilidades do negócio se concretizar, porque junta-se, se me permite a linguagem popular, junta-se a fome com a vontade de comer. A vontade desesperada de encaixe por parte da Oi e a Altice está claramente a apostar na vitória, até porque vê um potencial de ganhos financeiros muito significativos naquela operação. E a CEMAPA não, o facto dos CTT estar foi compor o ramalhete e para abrir a porta, claramente, porque foi para melhorar a imagem da Altice em Portugal. Havia claramente necessidade de ter ali um português. Não é? O que é estranho, perguntar-lhe, é verdade que a empresa é liderada por um presidente executivo português, mas a empresa já não é propriamente portuguesa, pertence a fundos. As pessoas confundem um bocadinho esta questão da propriedade, ou não? Eu acho que sim, acho que, apesar de tudo, sempre se olhou para a PT como uma empresa portuguesa, embora a propriedade verdadeiramente não fosse. Já não fosse. E no CTT acontece o mesmo. E o CTT acaba por ser o mesmo, porque há de facto uma liderança, a cara acaba por ser portuguesa e o posicionamento é de facto muito português. E os fundos, enquanto isso der dinheiro e for rentável, aceitam este tipo de situação. Mas é curioso, porque de facto não é português, mas toda a imagem é de uma liderança portuguesa. A Altice promete pagar 15 milhões ao CTT nesta fase inicial do acordo, 15 milhões concretizada a operação. Pagou 30 milhões para melhorar a imagem em Portugal. Pois, está bem, mas o grande problema... É uma pergunta. Eu acho que foi uma das intenções da Altice foi também realmente contribuir para melhorar a imagem realmente da Altice em Portugal, realmente penso eu. Sim. E conseguir realmente mais apoio aqui em Portugal. Agora, até apoios políticos. O grande receio que eu tenho em relação a esta operação é que eu não considero que a Altice seja propriamente um grande operador de telecomunicações, realmente. E se tiver uma perspectiva fundamentalmente financeirista e não de grande operador de telecomunicações, poderá ter uma estratégia que, ao fim e ao cabo, é uma estratégia só de obter algum leverage nesta operação, que é se conseguir valorizar um pouco os seus ativos e depois revender, ou até mesmo, se chegar à conclusão de que isso é o mais interessante, desmembrar realmente a PT, não é? E ir dividindo realmente vendendo aos bocados, realmente a própria PT. Mas apesar de tudo, a Altice é dona da Cabvisão. Os outros fundos são realmente só fundos de investimento, que normalmente entram nas empresas
por uma questão financeira. Pois, está bem, é verdade. Mas agora, o que não tenho é a sensação de que ela aposte necessariamente no setor das telecomunicações, realmente a longo prazo aqui em Portugal, e depois não percebo bem qual é o projeto da Altice aqui para Portugal. Se é o de manter, enfim, a rede móvel, a rede fixa, ou se é realmente desmembrar e depois realmente, enfim, com isso conseguir valorizar os seus investimentos e depois partir para outro projeto de investimento noutro país, não se percebe exatamente qual é realmente o projeto Altice. Enfim, para nós talvez fosse mais conveniente uma British Telecom ou até mesmo realmente uma proposta de um país lusófono. Ou próprio os outros fundos com a CEMAPA, não é? Exatamente, o ou a papel CEMAPA, do ou então com a CEMAPA, com o Pedro Queiroz Pereira. Mas a CEMAPA nem foi a jogo com uma proposta mais alta, pelo menos para já, face àquela que tinha colocado em cima da mesa. Pois, Portanto, mas eu não sei qual é a capacidade neste momento de endividamento da CEMAPA ou de mobilização financeira da CEMAPA de todos nós. Bom, mas visto do ponto de vista da Oi, é um bocadinho uma questão de dinheiro. Sendo uma questão de dinheiro, se a CEMAPA estava a oferecer abaixo, a verdade é que a guerra estava perdida à partida. Pois, a CEMAPA não está a dar. A CEMAPA e os fundos, a Apax e o BEN, não estão a dar ainda por derrotados. Não é? Estão a querer impor que seja a Assembleia Geral a decidir e não o Conselho Por causa de do poder de veto da mas eu veria com PT-CPS. melhores olhos a CEMAPA, Da PT, realmente a CPS. tomar enfim, uma participação de controle realmente na PT, mas enfim, acho que hoje em dia é um bocado difícil O que isso vai seria acontecer. curioso, quer dizer, sair o BES Ricardo Espírito Santo e entrar a CEMAPA Queiroz Pereira, seria um caso interessante. Depois da CEMAPA Queiroz Pereira ter Agora, sido não há dúvida nenhuma, desencadeador do processo é do mais BES. um setor que daqui por 2 anos vai estar completamente Diferente. refigurado. É mais um. É mais um. Meus senhores, muito obrigada Foi pela um vossa prazer. presença no Hora Económica. José Poços Esteves e António Rebelo de Sousa, um olhar, uma análise sobre os temas do dia.